Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago. Eu vim trazer uma palavra de Deus para vocês, palavra de arrependimento e perdão. Espero que Deus possa falar ao coração de vocês, em nome de Jesus. A palavra se encontra no livro de Mateus 26, no versículo 69 em diante, que diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde a criada ouviu, e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vou ler mais uma passagem para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nessa passagem também, para vocês tirar conclusões dessas 2 passagens que eu li. Vocês vão encontrar logo em seguida no capítulo 27, no versículo 3, 4 e 5, onde diz assim: Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e se enforcou-se. Preste bem atenção. Aqui é a história de 2 pessoas, Pedro e Judas. Pedro, ele tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus já tinha predito que ele o negaria. Judas negou a Jesus, vendendo a Jesus, né? Ele traiu Jesus. Ele estava com Jesus, andava com Jesus, assim como Pedro andava, que também negou. Só que tem essa diferença. Pedro, ele agiu pelo arrependimento e pediu perdão para Deus. Ele chorou amargamente. A palavra de Deus diz que quando a gente tem arrependimento, gera perdão diante de Deus. Só que Pedro, ele agiu sem pensar. Ele não pensou e agiu pelo remorso, como diz a palavra aqui, no versículo 5 do capítulo 27. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e se enforcou-se. Ele não admitiu o que tinha feito com Jesus Cristo, não estava se sentindo bem, só que ele agiu sem pensar. Ele poderia ter esperado um pouco mais, ter tido paciência antes de fazer o ato e teria o perdão de Jesus Cristo após os 3 dias depois da morte de Cristo, que é onde aconteceu que Jesus ressuscitou para a glória de Deus e vive eternamente até hoje. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, lá no livro de Marcos, vocês vão perceber que Pedro ele obteve o perdão. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, que é onde diz assim: Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês os verão, como ele disse. Ou seja, Jesus ele tinha falado para o anjo dele, vá, diga aos meus discípulos e a Pedro. Jesus Cristo já tinha dado perdão a Pedro. Judas, infelizmente, agiu de maneira incorreta e não pensou nas suas consequências. E muitas das vezes hoje a gente age dessa forma, da forma de Judas, da forma de Pedro. O bom seria se a gente agisse sempre da forma de Pedro, que a gente se arrependesse e pedisse perdão ao nosso Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Mas muitas das vezes a gente age como Judas, a gente age pelo nosso remorso, a gente não ora mais, a gente não fala mais da palavra, tudo por causa do pecado. Jesus, ele ama o pecador, gente, pessoal, mas ele não ama o pecado. Então, nesta tarde, eu quero passar para vocês que vocês chegam ao pleno arrependimento. E Jesus, ele está disponível o tempo todo para perdoar os nossos pecados. Assim como diz a palavra dele no livro de Lucas 5:31. Quero que vocês leem comigo aí. Lucas 5:31. Onde ele diz: Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Não sei se vocês perceberam, naquela passagem que eu li de Pedro e Judas, muitas das pessoas começaram a falar de Pedro ali. Ah, mas não é esse que andava com Cristo? Não é esse que andava com Jesus? As pessoas começam a te acusar, o dedo acusador. Mas Jesus, ele não veio para as pessoas corretas, ele veio para as pessoas que estão precisando de ajuda. Ou seja, eu sou pecador, eu creio que você também é. Então Jesus, ele veio para os pecadores. As pessoas naquela época começou a julgar Pedro como se eles fossem corretos. Só porque Pedro andava com Jesus, ele não deixava de ser pecador. Ele era pecador do mesmo jeito. E a palavra de Jesus, ela é poderosa para perdoar os nossos pecados. E quando a gente tem arrependimento, eu vou mostrar para vocês o que acontece em 1 João, capítulo 1, versículo 9, para encerrar nossa conversa de hoje, nosso vídeo. 1 João, capítulo 1, versículo 9, onde vai estar escrito assim. 1 João 1, 9. Quem afirma estar na... Não, peraí, pessoal. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Beleza. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. A palavra é bem clara. Se a gente confessar os nossos erros, assim como Pedro confessou diante daquele choro amargamente que ele teve, aquela intimidade com Deus, ele errou, sim, ele errou. Judas também errou, só que Judas teve um outro caminho. Pedro, ele teve um arrependimento, que é a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, é arrependimento. E essas duas pessoas, um arrependimento e o outro remorso. Eu quero que vocês sempre tenham o arrependimento. Assim como Jesus, ele fala, se você chegar ao arrependimento, como diz aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Ou seja, a gente será purificado, a gente andará na luz, a gente estará com Cristo e purificado de todos os nossos pecados. A gente vai deixar de ser pecador? Não, mas a gente vai estar limpo diante de Deus, agindo conforme o arrependimento. Você nunca vai deixar de ser pecador, infelizmente, mas você tem um arrependimento, que é onde gera perdão, onde gera renovo. E é isso que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração para que Deus fale ao coração de vocês, mas antes eu quero fazer uma pergunta a vocês, para que vocês reflitam, em nome de Jesus. A pergunta é: qual é o pecado que tem te incomodado? Responde no seu íntimo. E ele tem entristecido a Deus? Pergunte a Deus: será, Pai, que eu tenho te incomodado com o meu pecado? É sobre isso que eu quero orar agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Pai, que eu venho falar agora, Pai, agradecendo, Senhor Jesus, por este momento, por todas essas pessoas que estão assistindo, meu Pai, este vídeo. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de vida, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Pai, pedindo para que o Senhor, meu Pai, alcance essas pessoas que estão vendo esse vídeo, meu Pai, que elas possam, meu Pai, receber o Teu perdão, meu Pai, que elas possam chegar ao pleno, meu Pai, arrependimento, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e que elas possam ser alcançadas, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, que elas possam ter a vida renovada, em Teu nome, Senhor, que elas possam ser transformadas, em nome de Jesus, Pai, e que elas possam, meu Pai, olhar, meu Pai, os dias delas com um olhar diferente, meu Pai, que elas possam perdoar, meu Pai, aquele irmão, meu Pai, que ela tenha ofendido, Senhor. Pai, cuide de cada um dos seus servos, meu Pai, e aquelas pessoas que ainda não são convertidos, meu Pai, que o Senhor venha trazer, meu Pai, um arrependimento no coração delas, venha, meu Pai, impactar essas pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, meu Pai, agradecendo pelo Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero que Deus esteja falado no coração de vocês. Deixe um like de vocês, compartilhe o vídeo e se inscreva aí no canal, a gente está começando. Eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram. Muito obrigado, até a próxima.